Gente, a Constituição, no artigo 5º, que trata dos direitos e garantias individuais, na linha 10ª, diz que é direito, né, à imagem, à privacidade, e que se pode cobrar, inclusive, indenização pela invasão da nossa privacidade. Está entrando em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, e uma decisão da Justiça em Brasília proíbe uma dessas empresas que vendem informações a nosso respeito de vender se a gente não autorizar. Eu acho um absurdo. Fica tocando o telefone na hora do almoço, na hora do jantar, né, na hora do descanso, em fim de semana, oferecendo mil coisas, né. Já me ofereceram até um programa, um plano de enterro, para eu pagar antes o meu enterro, né. Tem de tudo. E é invasão, né? É invasão de privacidade. Vende o telefone, imagina, vende o endereço da gente. Eu vi ali a notícia que é proibido fornecer o gênero. Ora, o gênero nós sabemos, né? Todos somos do gênero humano, né? Isso pode fornecer, todo mundo sabe que eu sou do gênero humano. Mas CPF, renda, atividade profissional, isso é uma invasão de privacidade. É invasão. É um absurdo isso. E tem dessas empresas aí que tem dados de 150 milhões de brasileiros ganhando dinheiro com isso, vendendo os nossos dados. É um absurdo. Vamos ver se a lei protege a nossa privacidade, como está escrito na Constituição, uma Constituição de 1988, só agora que estão fazendo leis para pôr isso em prática. Bom, falar em decisão da Justiça, vejam só, partidos como o PSOL, o PCdoB, o Partido Socialista, o PT, tomaram a iniciativa de entrar com uma ação na Justiça, mais uma de partido pequeno, que não tendo voto, vai lá para o Supremo, para exigir que o governo já tenha planos de vacinação. O relator é o ministro Lewandowski. Ele já terminou o voto dele, que vai ser apreciado, não teve liminar, vai ser apreciado pelo plenário. E ele já está determinando, né, nesse voto, que ainda vai ser apreciado em plenário, que o governo tenha 30 dias para apresentar um plano de vacinação. Olha, eu sugiro que se ponha ou numa segunda edição ou num anexo de O Processo, do Franz Kafka, porque isso é kafkiano. Porque ainda não existe o objeto, que é a vacina, e já se dá prazos a respeito da vacinação. Uma coisa incrível, né? Isso tem que ir para os estudantes de direito de primeiro ano, para ver já determinações sobre algo que não existe. A vacina ainda depende da aprovação da Anvisa, né? Depende de ter a vacina, depende de a vacina chegar ao Brasil, né? Depende de resultados da própria vacina, tomara que venha, mas é incrível, é incrível. Bom, nós brasileiros podemos ter orgulho dessa nossa resiliência. Vejam só os números. Os pagadores de impostos fizeram promover uma arrecadação de impostos federais crescer em outubro 9,56% acima de outubro do ano passado, quando não havia pandemia. 9,56% a mais de imposto. É tudo que o governo quer, mais arrecadação, né? Porque estão pegando dinheiro do governo, inclusive estados e municípios, do governo federal, né? Para sustentar aí. Na verdade, foi uma farra, né? Nós vimos os casos de corrupção se multiplicando por aí, né? De superfaturamento de hospitais de campanha, de equipamento de proteção, de respiradores, gente presa, Polícia Federal agindo, né? O governo precisa de dinheiro, o dinheiro só sai do bolso do contribuinte. Contribuinte não, pagador de impostos. Contribuinte é aquele que doa, lembro, né? Tem muita gente boa doando já para crianças que precisam no Natal, né?
mochilas, cestas básicas, essas coisas. Bom, e a construção civil, que é o segundo maior empregador do país, também está com dados ótimos, né? De volta do otimismo e da atividade. De março para cá, houve um acréscimo de 102.108 carteiras assinadas. Só perde para o setor agropecuário. Vejam só, a pecuária até em emprego é campeã. Não é campeã apenas em exportação, em divisas, em trabalho, em produção de alimentos. Até em carteira assinada, a pecuária é a campeã. Esse é o Brasil. Eu fico me perguntando às pessoas, mas será que eu vou precisar de mais um pouco desse auxílio emergencial? Sabe como não precisar? É a reativação da economia. Eu vi o caso, né, da manicure, que está precisando, porque ela tinha 20 clientes por dia, passou a ter 5, e se fizer o lockdown de novo, né, ela não vai ter nenhum, se inventarem um lockdown, né, porque não tem nada de segunda onda. Eu ouvi um depoimento do Dr. Ceballos, que é infectologista do Hospital Einstein, Albert Einstein, né, mostrando que o que está acontecendo é o seguinte, até na Europa, lugares onde a primeira onda não chegou e está chegando agora. Não é uma segunda onda, é a primeira que está chegando agora. No Brasil, do tamanhão do Brasil, tem lugares que nunca tiveram um caso e agora, com o tempo, foi passando, houve a contaminação. Ele dá exemplo da periferia de São Paulo, onde moram milhões, que não têm condições de isolamento, essas coisas, porque não há espaço para isso. Então essas pessoas já fizeram contato com o vírus, já estão de certa forma imunizadas, já existe uma imunidade de rebanho por lá. Já nos jardins, as pessoas ficaram isoladas, não saíram de casa, estão começando a sair para aliviar e vão ter contato com o vírus, porque estavam numa redoma, como Howard Hughes, né? Fica na ampola, na redoma, e quando sai está lá disponível para o vírus. Não preparou as suas defesas com cargas virais mais baixas e vai preparando, vai se defendendo, o organismo vai se defendendo. Se houver isolamento, não tem o desafio de se defender. Nós já tivemos casos registrados, 5.450.000 pessoas. Casos registrados, provavelmente é o dobro disso, né? Então a gente pode calcular que temos 100 milhões de brasileiros já rumo à imunidade de rebanho, né, que já tiveram contato com o vírus. E outra coisa eu previ aqui ontem e não deu outra. O Brasil caiu mais um posto na lista de mortes. Agora é o 8º, era o 4º. Está caindo. Estão na nossa frente, só para você saber, em primeiro lugar a Bélgica, depois o Peru, depois a Espanha, depois a Itália, o Reino Unido, a Argentina, né, e os Estados Unidos. Nós já caímos, não, os Estados Unidos subiram. E a nossa média, falam em segundo, nossa média continua caindo, a nossa média móvel. Estava em 185 ontem, hoje está em 184. E já foi 980 em julho. Né? Então, estamos bem nisso. É bom que a gente lembre dessas histórias todas. Continua, eu tenho notícias do deputado Osmar Terra, que é um dos grandes entendidos do assunto. Ele pegou a carga viral forte e está lá, não está entubado, mas está na UTI, segundo as informações que eu soube. Estou na maior torcida por ele. De Brasília, Alexandre Garcia.